Salve, salve galera, boa noite a todos que estão ao vivo, você que está assistindo essa aula depois, né, que ela vai ficar gravada. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, independente do horário que você está assistindo. É uma honra estar ao vivo com vocês aqui nas vésperas do concurso da Guarda Municipal de Canoas. Já tivemos uma outra oportunidade semana passada, em um outro momento tivemos uma aula também gratuita. Mas hoje, o intuito dessa aula é uma revisão final para a Guarda Municipal de Canoas. Hoje a gente vai trabalhar as questões aí de conhecimentos específicos, revisão final, vários assuntos. Você sabe que na sua prova, conforme a banca Fundação La Salle, são 20 questões que você com certeza só nessa aula vai ganhar 19. 19 eu vou te dar. Uma você provavelmente já vai saber. Ô Elias, você vai me dar 20 questões da prova. Sim, senhores. Hoje eu fiz uma aula realmente de toda aquela imensidão de legislação aqui na Implacável Concurso, a gente não fica enrolando muito. Eu digo assim, ó, estuda isso, isso, isso. Aí, Elias, você sabe que vai cair na prova? Não sei o que vai cair na prova, mas eu, pela experiência que a nossa equipe tem de concursos para a Guarda Municipal aqui da região de Santa Catarina, agora a Implacável Concurso chegando aí no Rio Grande do Sul para ajudar vocês, com certeza você vai ter aprovação no seu concurso. Então, para quem não me conhece, sou o professor Elias, aqui coordenador da Implacável Concursos. Nossa sede fica aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e agora estamos chegando aí no Rio Grande do Sul para nas vésperas, né? Para ajudar você a realizar a reconquistar a tão sonhada aprovação no concurso da Guarda Municipal de Canoas. Atualmente sou guarda municipal aqui da cidade de Balneário Camboriú, fui o 8º colocado do meu concurso, uma imensidão. Para quem conhece a Guarda Municipal de Balneário Camboriú, é uma das melhores guardas do Brasil, um concurso extremamente concorrido. Eu fui o 8º colocado do meu concurso, já tenho várias aprovações em demais concursos também. Mas hoje a nossa missão realmente é não ficar de balela, a nossa missão realmente é ajudar você a chegar à tão sonhada aprovação. Então assim, senhores, fica um combinado aqui, você vai assistir essa aula do começo ao fim. Para de ficar aí, mas eu vou só assistir um pouquinho e depois eu... Não, você vai assistir do começo ao fim, porque aqui estão 20 questões na sua prova. Sabe aquelas 20 questões de conhecimentos específicos? Estão nessa aula que eu preparei para você hoje. Confia? Primeira coisa que você tem que fazer antes, né? Tudo é reciprocidade nessa vida, né, senhores? Você tem que depois, não precisa nem adquirir o nosso curso, mas você tem que no mínimo seguir o nosso Instagram. Tá ali na tela para vocês. É só digitar lá Implacável Concursos. Depois que você assistir essa aula, como reciprocidade, você vai seguir Implacável Concursos. Para quem quiser seguir o meu Instagram, é só digitar lá prof_Elias Oliveira. Já vai me achar lá, também posto várias informações relevantes. E para você que está aí se preparando para a Guarda Municipal de Canoas, quero muito que você tenha a sua aprovação. Mas lembrando que agora, início do ano, teremos Guarda Municipal de Florianópolis e Guarda Municipal de Itapema aqui em Santa Catarina. Então realmente já aproveita o embalo de Canoas. Passa aí em Canoas, vem para Santa Catarina, passa também em Floripa, passa no concurso da Guarda Municipal de Itapema e realmente depois você escolhe para onde você vai. Tranquilo? Chega de perder tempo, já falei, hoje eu vou te dar 20 questões. Papel e caneta na mão, momento não pisca, olha para a tela, vamos lá. E aí vamos começar por direito penal. Elias, o que você preparou de direito penal? Senhores, direito penal, crimes contra a administração pública. Realmente analisei a banca Fundação La Salle. A banca Fundação La Salle, ela gosta muito de pena. Atenção, pena. Elias, eu acho que não mede conhecimento a pena. Não interessa o que você pensa, porra. O interessa é que você realmente tem que colocar o X no lugar certo. Então, o que eu fiz hoje? Eu separei direito penal, lei de tortura, né, crimes, enfim, toda aquela imensidão de legislação. Preparei os principais pontos que eu acho de cada lei e vou jogar para vocês aí realmente para que vocês tenham a aprovação. Vamos começar por direito penal. Olha para a tela então. Separei aqui dois crimes, né? Primeiro o crime de peculato, na verdade é um crime único, né? Que é a modalidade, o peculato culposo é uma modalidade de peculato. Elias, o que é esse crime de peculato? Eu consegui observar que a banca Fundação La Salle, ela joga o preceito primário. Para quem não sabe o que é preceito primário, é a cabeça do artigo, né? O preceito primário é o que dispõe. Lembra do homicídio, matar alguém, 121 no Código Penal? Preceito primário, matar alguém. Preceito secundário é a própria pena, né, senhores? Eu percebi que muito a banca, ela coloca expressamente, né, a Fundação La Salle, ela coloca o crime em si, ela coloca o preceito primário e pergunta qual crime. Então atenção aos verbos, senhores, atenção aos verbos, que eu acho que é isso que ela vai colocar lá no dia 26 de setembro, salvo engano é a data da prova de vocês. Tá? Então o primeiro crime que eu quero que vocês prestem atenção é o crime de peculato. Olha só o que diz, o verbo tem que gravar, apropriar-se. Funcionário público, vejam que em regra ele é um crime próprio, que somente vai cometer
quem é funcionário público, por isso que estamos lá nos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração em geral, dentro do Código Penal. Então, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou chamado de peculato desvio, né, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Atenção com a pena, a banca gosta de pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Elias, o que é essa porra aí de peculato? Senhores, peculato é, primeira coisa, gravar o verbo, apropriar. Você é um funcionário público, imagine que você é guarda municipal de Canoas. Você é um funcionário público e neste momento você é funcionário público, está lá sentado lá na administração, né, da Guarda Municipal de Canoas. O notebook que está lá, ou o computador, ele é da administração pública, mas você imagine que você é corregedor, imagine que você é comandante da Guarda Municipal. E esse notebook, ele está sob a sua cautela, ele está sob a sua administração, está sob sua posse. E aí o que acontece? Você um certo dia fala, legal, vou levar para casa esse notebook que eu vou dar para minha filha levar lá e jogar joguinho, ficar brincando lá com o notebook. Você pega um bem da administração pública, que pode ser público ou também pode ser particular, não interessa, mas está sob sua posse, você é um funcionário público e estando aquele objeto na sua posse, você leva para a sua casa. Senhores, você não cometeu crime de furto, você é funcionário público, você tem um crime especial para isso. Você se apropriou de um bem público, de certa forma, que estava sob sua posse. Qual é o nome do crime? A banca vai perguntar no dia 26 de setembro. Qual é o nome do crime que começa assim, ó, apropriar-se funcionário público? Peculato. Tá? Não errem, pelo amor de Deus. Peculato, apropriação, ou pode ser o finalzinho ali, peculato, desvio, proveito próprio. Olha, Elias, me dá um exemplo de peculato, desvio. Sim, senhores, imagine que você cuida lá do setor administrativo, lá do setor de compras da prefeitura. Chegou um caminhão cheio de frango, né? Você pega aqueles frangos e desvia. Pega aqueles frangos e acontece direto, aparece na mídia. Funcionário público que está desviando bens ali, móveis, né, etc., públicos ou particulares, da administração pública. Então, gravem o verbo peculato e apenas, senhores, reclusão de 2 a 12 anos. Coloquei para vocês aqui também o peculato culposo, senhores. Veja que eu não vou falar de todos os artigos, todos os incisos. Eu estou aqui tendo uma premonição para a sua prova. Premonição, tá? Peculato culposo, Elias. Que porra é essa de peculato culposo? Olha só, seu funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Já vou explicar para vocês. Por que eu coloquei o peculato culposo? Por causa do parágrafo 3º. Olha só. No parágrafo anterior, ou seja, o parágrafo 3º, ele só se aplica ao peculato culposo. Veja que o 312 é peculato doloso, tá? Então vejam lá, no caso de peculato culposo, a reparação do dano se a reparação do dano se preceder a sentença irrecorrível, que é aquela que transitou em julgado, que não cabe mais recurso, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade da pena. Então, no peculato culposo, se eu reparo o dano, se a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, ou seja, antes de transitar em julgado, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz a pena da metade. E aí eu gravo, tem que gravar essa partezinha aqui, tá, senhores? Reduz a pena da metade. Elias, que porra é essa de peculato culposo? Olha pra mim, vem pra câmera aqui. Senhores, peculato culposo, imagine que eu tenho lá um rádio, né? Você tá lá na tua viatura na Guarda Municipal de Canoas. Você tem os objetos ali, o rádio, comunicador, tudo aquilo ali é bem da administração pública. Você tem que ter zelo com aqueles equipamentos. Imagine que você ali vai, J4, para quem conhece, vai comer, fazer uma refeição, deixa a janela da viatura aberta e tá lá o rádio. Vejam, você por negligência, talvez, né, de forma culposa, imprudência, negligência, você esqueceu a janela aberta. Alguém passou, olhou o rádio na janela e subtraiu. Essa pessoa cometeu o crime de furto. Mas e o Elias, que culposamente incorreu ali, funcionário público, Elias era funcionário público, incorreu culposamente para o crime de outro. Deixei a janela da viatura aberta culposamente, por negligência minha, e alguém passou e levou o bem da administração pública, o rádio. Senhores, qual crime? A banca vai perguntar qual crime, né, Elias cometeu, Elias, Guarda Municipal de Canoas. Vejam, senhores, que nesta situação eu vou responder por peculato culposo. Olha só o que diz o parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro, peculato culposo. Agora vejam, Elias, tá, e daí, o que acontece? Levaram o rádio da administração pública. O que acontece nesse momento? Eu, Elias, guarda municipal, funcionário público, eu posso reparar esse dano. É isso que diz o parágrafo 3º, senhores. Eu vou lá e compro um outro rádio. Aí vejam,
Se eu comprar um outro rádio antes da sentença irrecorrível, porque eu vou estar sendo processado por peculado culposo. Se antes de transitar em julgado essa sentença eu comprar um rádio, administração pública, estou reparando o dano, extingue a punibilidade. Agora, se é posterior, já teve a sentença irrecorrível, mesmo assim eu vou lá, compro um outro rádio e dou para a administração pública, olha o que diz o parágrafo 3º, a pena reduz da metade, senhores. A banca vai adorar dizer assim, que reduz a pena de 1/3, reduz a pena de 2/5. Não, a pena reduz na metade. E aí, eu tenho um bizuzinho para vocês aqui, ó. Sempre tem bizu que nem implacável, sempre tem bizu. Você sabe que o marco é a sentença. Vou até colocar a palavra aqui, ó. Você sabe que o marco é a sentença irrecorrível. Sentença. Atenção, eu vou trocar esse T aqui, vou colocar um Tzão bem grandão, ó, sentença. Porque se você reparar, comprar outro rádio para a administração pública até a sentença irrecorrível, ó o T aqui separando, aqui vai extinguir a punibilidade, você sabe. Né? Se eu comprar outro rádio, extingue a punibilidade. Mas já teve a sentença, Elias, irrecorrível, mas mesmo assim eu fui lá e comprei outro rádio para a administração pública. Lembra do T, que é um Tzão aqui, que corta a palavra na metade, ó o bizu, ó, corta a palavra sentença na metade, para você não confundir, lembrar que se eu reparar o dano após a sentença, né, aí sim vai reduzir a pena da metade, porque você vai lembrar do T bem grandão aqui, nessa circunstância, a pena vai ser na metade. É só para você lembrar, porque a banca pode colocar ali que reduz a pena de 1/5, 2/5, não, você sabe que reduz a pena da metade. Você sabe que hoje as bancas tendem a colocar frações, trocar coisas ali. Então você realmente não pode errar isso na prova. Senhores, eu tô rápido aqui porque tem uma porrada de aula aí pra gente vencer hoje. Então se você tá na sua casa aí, tá com frio, eu não tô com frio aqui, inverno aí, tá vendo essa semana de inverno, foda-se. Você vai estar lá daqui a pouco, lá dentro d'água, no curso de formação, e não pode ser menininha aí. Aqui em Santa Catarina tá frio pra caralho, ó, mas eu tô aqui quase praticamente sem camisa. Foda-se, vamos lá, vamos com tudo aí. Beleza, senhores? Vamos lá então, mais um crimezinho que eu separei, concussão e excesso de exação. Atenção com esses crimezinhos aí. Já foi cobrado, salvo engano, inclusive na última prova, ou em alguma banca, ou em algum concurso da Fundação La Salle, pelas questões que eu vi, mas salvo engano até foi na última prova. Não sei se a banca pode cobrar isso aí, mas se não for, se não estiver enganado que foi cobrado na última prova, já teve questão da banca Fundação La Salle cobrando esses dois crimezinhos aí. Então olha só o que seria mais um crime dentro dos crimes contra a administração pública. Olha o novo verbo agora que a gente está vendo aqui. Senhores, o verbo agora mudou, ó, exigir. Para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Atenção com a pena desse crime. Esse crime teve a sua pena alterada pelo pacote anticrime. Reclusão de 2 a 12 anos, mesma pena lá do crime de peculato. Atenção, reclusão de 2 a 12 anos. Tranquilo, senhores? Elias, o que porra é essa? Esse crime de exigir para si e para outro, diretamente, vantagem devida em razão da função. Senhores, aqui o funcionário público, imagine que você é guarda municipal de Canoas, tá lá numa barreira policial. Aí você olhou o documento atrasado, você fala assim, amigão, eu exijo aí que tu me dê R$500 para liberar o teu carro. Senhores, quando o funcionário público ele exige vantagem devida em razão da sua função, ele comete um crime. Ele comete o crime de concussão. E aí tem um bizu, olha pra tela. Olha pra tela. É um bizu pornográfico, mas você não pode errar na tua prova. Olha o nome do crime. Eu vou pular o cu aqui, concussão. As meninas aí, fechem o ouvido, os homens podem deixar bem aberto. Olha só o cu aqui no meio. Esse é o nome do crime, concussão, ó o cu. Por que, Elias, que você vai lembrar desse bizu pornográfico? Porque, senhores, você vai chegar à sua casa, porque quem chega a algum lugar, senhores, você vai chegar à sua casa hoje, se você é casado, você vai olhar pra tua esposa, vai falar assim, eu exijo que tu me dê o cu. É pornográfico, mas é pra tu não errar a questão da prova. Não dê risada, isso aqui vai salvar você na sua prova. Atenção, eu exijo que tu me dê o cu. Eu exijo que tu me dê o cu. Aí eu sei que se você tem namorado, hoje é mundo moderno, você vai lá pro teu namorado aí, homem com homem, mulher com mulher, não te interessa. Eu exijo que tu me dê o cu, exijo que tu me dê o cu. Fica falando isso, porque realmente, você está dando risada do outro lado da tela, mas realmente isso salva na prova. Porque você vai lembrar, exijo que tu me dê o cu. Opa, aquela que tem o verbo exigir com cu são. Pronto, já matou a questão da prova. Se a banca colocar para você exigir para si, exigir, você já sabe que é exige o cu, então é com cu são, não tem como errar na prova, tá? Só que aí o detalhe que você tem que tomar cuidado. Preste atenção.
existe o parágrafo 1º que o nome do crime é excesso de exação. Cuidado com isso, porque olha só o que diz. Seu funcionário público, o verbo também é exigir, mas aqui tem o tributo, senhores. Então, atenção, o que vai mudar do concussão do 316 para o parágrafo 1º, que é o excesso de exação, é o tributo ou contribuição social aqui. Então tem que aparecer essas palavrinhas aqui para mudar o nome. Então, está lá o candidato, lá, apareceu o verbo, a banca colocou para você exatamente o parágrafo 1º. Aí você começou a ler, seu funcionário exige, pronto. Né? A banca pediu qual crime? Ah, exige que tu me dê o cu, vai para concussão. Não. Se a banca falar, né, exigiu tributo ou contribuição social, aí sim estaremos diante de excesso de exação. Se ela falar, funcionário público exigiu para si ou para outro, aí normal, crime de concussão. Então não veja o exigir lá e já saia marcando concussão. Primeiro veja, tem tributo, opa, você tem tributo e contribuição social no meio, aí o crime passa a ser excesso de exação. Então se o funcionário público exige tributo e contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, o nomezinho do crime passa a ser excesso de exação. Então, cuidado com esses dois crimezinhos que eu acho que a banca pode colocar para vocês. Mais os dois crimes aí para vocês agora. Corrupção passiva e corrupção ativa. Senhores, corrupção passiva, olha o P aqui, ó. Olha o P. O P de funcionário público. Quem comete esse crime é o funcionário público. E corrupção ativa são vocês, cidadãos ainda normal que ainda não viraram funcionário público. Então, olha só os verbos. Corrupção passiva de servidor público. Olha os verbos. Solicitar, receber ou aceitar. Esses são os 3 verbos. Solicitar, receber, aceitar para si ou para outro, direto e indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. Olha a pena. Reclusão de 12 a 12 anos. Praticamente todos são com a mesma pena. Atenção com isso. Elias, que porra é essa de crime de corrupção passiva? Senhores, gravem na corrupção passiva. Quem comete é o funcionário público, por isso que está dentro dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O sujeito ativo do crime é o funcionário público. Quais são os verbos? Solicitar, receber ou aceitar. Imagine um exemplo ali da barreira policial de novo. Tá lá você, guarda municipal de Canoas, agora você não exige, porque se fosse exigir seria concussão. Você solicitou, você recebeu ou aceitou uma vantagem devida em razão da tua função. Amigo, para liberar o teu carro, eu solicito, ó o verbo, tem que cuidar com isso na prova, solicito R$500 para liberar o teu carro. Funcionário público cometeu o crime de corrupção passiva. Aí imagine que você, guarda municipal, solicitou R$500 para liberar o carro do camarada que estava com o documento atrasado. A pessoa ali do carro deu os R$500. A banca pergunta, nessa situação, a pessoa que deu o dinheiro, né? Deu o dinheiro, comete qual crime? Muita gente vai achar que é o crime de corrupção ativa. Porque olha só o que diz. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato do ofício. Senhores, olha os verbos da corrupção ativa. Oferecer ou prometer. Não tem o verbo dar. Não tem o verbo dar. Aqui só vai ser corrupção ativa se o particular ali que está na barreira policial com o carro, amigão, porra, eu ofereço aí para você, né, R$500 para tu liberar o carro. Vejam, quando o particular, o dono do carro, oferece dinheiro para o funcionário público retardar, por exemplo, um ato de ofício, e o funcionário público, o funcionário recebe esse dinheiro, o funcionário público, corrupção passiva. E o particular que ofereceu, corrupção ativa. Tá? Então, cuidado com isso, senhores. Cuidado com isso. Corrupção passiva, né? Solicitar, receber ou aceitar. Corrupção ativa, oferecer ou prometer. E a pena é a mesma. Cuidado, essa pena tá com o cara da Fundação La Salle, tá? Tá com o cara que a banca vai cobrar esses crimes aí, porque foram alterados aí, a grande maioria, com o pacote anticrime é sua pena. Então, atenção com isso. Estamos voando aí, senhores. Vamos lá que tem bastante coisa. Mais 2 crimes para vocês aí. Mais 2 crimezinhos aí. Crimes de prevaricação e corrupção passiva privilegiada, senhores. Esses 2 são campeões de prova. Elias, que porra é essa de prevaricação e corrupção passiva privilegiada? Senhores, olha só. Olha os verbos. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Olha só a corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário público deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Olha para mim. 2 crimes que talvez eu lendo rápido você nem percebeu os detalhes, mas cuidado. Senhores, no
crime de prevaricação do 319 do Código Penal, os verbos são retardar ou deixar de praticar ou praticá-lo algo para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. O que você tem que ficar atento? Olha o exemplo que eu vou trazer para vocês. Imagine que você e teu colega estão patrulhando aí em Canoas, na Guarda Municipal. Vocês vê alguém, né, utilizando aí entorpecente, utilizando maconha. Vocês chegam perto, né? Quando vocês abordam, é um amigo de vocês aí, né? Vocês abordaram, terminei com a minha esposa e tal, e enfim, né? Você identificou na abordagem que ele é seu amigo, senhores. Você tem um sentimento pessoal pelaquela pessoa. E você acaba retardando um ato de ofício, que em tese você teria que ali realizar a prisão, captura ali, porque estava usando entorpecente, etc. Né? Então, de certa forma, você por interesse, a palavra-chave interesse ou sentimento pessoal, retardou um ato de ofício. Né, que você deveria agir conforme a lei naquele momento, você não fez nada, né? Então você cometeu o crime de prevaricação. Veja que você retardou um ato de ofício, né, por interesse ou sentimento pessoal, porque você é amigo daquela pessoa. Agora imagine, olha a seguinte situação para ser o crime de corrupção passiva privilegiada. Isso foi questão da Polícia Civil de Santa Catarina aqui do último concurso. Senhores, imagine que na mesma situação você fez a abordagem, né? E aí você não conhecia a pessoa que estava sendo abordada. A pessoa começou a falar, porque eu terminei com a minha esposa. Senhor, me libera, por favor, me libera, eu estou de mal com a vida. Ele fica pedindo ali para eu fazer a liberação. E você, funcionário público, guarda municipal de Canoas, você cede a influência ou pedido de outro. Quando você não conhece a pessoa, não tem nenhum interesse, sentimento pessoal, e aí você cede a pedido do camarada, me libera, senhor, por favor, e você faz isso, você comete o crime de corrupção passiva privilegiada. São dois crimes que a banca pode confundir com vocês. Então, atenção, senhores. Olha só, cedendo a pedido ou a influência de outrem. Se aparecer essa palavrinha cedendo, a banca vai colocar letra A, prevaricação. Qual crime comete se o funcionário público deixa de praticar ou retarda ato de ofício? Prevaricação é a letra A, a banca vai colocar. Você já vai marcar logo de cara. Não, você não vai marcar isso. Porque se for cedendo a influência a pedido de outro, o nome do crime é corrupção passiva privilegiada. Só vai ser prevaricação se aparecer essa palavrinha aqui, ó, interesse ou sentimento pessoal. Daí você lembra lá do meu amigo. Aí sim será o crime de prevaricação. Tranquilo, senhores? Vamos avançar mais dois crimezinhos para finalizar agora direito penal, depois a gente avança para as demais matérias. Dois crimezinhos aí, condescendência criminosa e advocacia administrativa. Bem a cara da Fundação La Salle cobrar esses dois crimezinhos aí na prova de vocês. Olha só, condescendência criminosa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Senhores, o que é esse crimezinho aí, né? Palavra-chave primeiro, para gravar o nome desse crime da condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Essa palavra só aparece uma vez no Código Penal, indulgência, tá? Quando aparecer funcionário público, né, deixa o funcionário público por indulgência, por pena, por clemência, senhores, de responsabilizar um subordinado teu, né, que cometeu a infração no exercício do cargo ou quando ele falta de competência, não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente, o funcionário público ali, ele comete o crime de condescendência criminosa. Então, olha só, condescendência criminosa, palavra-chave, indulgência. Apareceu indulgência, você sabe, se a banca colocar qual crime comete o funcionário público por indulgência, deixa de responsabilizar seu subordinado em cometer um ato de infração ou não leva ao conhecimento da autoridade competente. Indulgência, palavra-chave para a prova, condescendência criminosa. Agora, olha só esse crimezinho que eu acho que a banca vai colocar para vocês, tá? A banca vai colocar o seguinte: qual crime comete o funcionário público que patrocina, direta ou indireta, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público? Senhores, esse crimezinho aqui, olha só o nome do crime: advocacia administrativa. Olha o bizu, patrocinar é o verbo, né? Senhores, geralmente quem patrocina as coisas, quem patrocina? Geralmente quem tem dinheiro é advogado, né? Advogado é rico, é milionário, então geralmente ele está patrocinando, senhores. Então atenção, olha o bizuzão que eu estou dando para vocês. Se aparecer na prova, patrocinar, direto, indiretamente. Opa, patrocinar, quem tem dinheiro patrocina, isso aí é o crime do advogado. Advocacia administrativa é o nome do crime. Só que cuidado, esse crime não é cometido por advogado, senhores.
Esse crime aí é um crimezinho cometido por funcionário público. Eu só tô passando esse bizu porque é para você lembrar do nome do crime, advocacia administrativa, para você não errar na sua prova. Mas lembrem que esse aqui é o funcionário público que vai lá na administração pública e de certa forma influencia os demais que estão lá dentro por interesse privado, valendo-se dessa qualidade de funcionário público, tá? Mas eu quero que você grave os verbos. Aqui apareceu indulgência. Você já vai lembrar, condescendência criminosa. Apareceu patrocinar, opa, quem patrocina tem dinheiro, que quem geralmente tem dinheiro é o advogado, para você lembrar que o nome do crime é advocacia administrativa. Tranquilo, senhores? Então, assim, já estamos praticamente aí com 25 minutos de aula. Não saia da aula, porque assim, ó, tem uma porrada de aula ainda. Agora a gente já vai cair de cara sem perder tempo na Lei Maria da Penha. Olha pra cá, momento não pisca, edital aberto, reta finalíssima para o teu concurso. Não pode sair da aula, não pode, tem que assistir até o final, realmente, momento não pisca. Reta final, vamos lá. Lei Maria da Penha, senhores, 11.340. Separei alguns artigozinhos aqui. Elias, para que seja aplicada a Lei Maria da Penha, o que precisa? Senhores, o que precisa? A vítima tem que ser o quê? A vítima tem que ser mulher. Ah, Elias, eu achei que poderia aplicar para o homem. Não, né, senhores? A vítima você sabe que tem que ser mulher. Mulher mais o quê? Mulher mais o artigo 5º que a gente vai ver agora. Então, primeira coisa, para ser aplicada a Lei Maria da Penha, a nossa Lei 11.340 lá de 2006, tá, se fosse contar o contexto histórico, explicaria quem era Maria da Penha, explicaria todos os artigos ali, mas esse não é o momento. Reta finalíssima. Então, eu preciso deixar claro para vocês. Quando que se aplica a Lei Maria da Penha, Elias? Primeira coisa, a vítima tem que ser mulher, né? Porque a Lei Maria da Penha é baseada no gênero. Mas o artigo 5º que eu vou falar para vocês. Então, olha só o que diz o artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Ou seja, a vítima tem que ser mulher. Mas aí, quando que a vítima tem que ser mulher, Elias. Mas só cometer um crime contra qualquer mulher já vai configurar a Maria da Penha? Ah, eu tô no trânsito, bati meu carro, e aí eu bati meu carro, vejo ali, desce uma mulher, eu dou um soco na mulher, já vai aplicar a lei Maria da Penha? Não, senhores, né? A vítima tem que ser mulher mais o artigo 5º. Então vamos ver o que diz o artigo 5º. Então, essas violências, né, que causem morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral patrimonial, elas têm que ser aplicadas onde? No âmbito da... A banca geralmente troca os conceitos desses 3 incisos. No âmbito da unidade doméstica, ou seja, o que significa unidade doméstica? Compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, senhores, imaginem, olha para cá, ambiente da unidade doméstica. Aqui, ó, a minha casa, onde eu moro, né? Imagine que tem uma empregada que está ali 5 anos, ela vem segunda, quarta e sexta. Se eu dar um tapa na minha empregada, primeira coisa, ela é mulher? Vítima mulher, tranquilo. Está no âmbito da unidade doméstica? Sim, senhores, olha só o que diz o inciso 1, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, a própria empregada que trabalha aqui na minha casa, estando no âmbito da unidade doméstica aqui na minha casa, né, tendo esse convívio permanente de pessoas, que é isso que diz o inciso 1, se a vítima é mulher e compreendida no âmbito da unidade doméstica, vai ser possível aplicar a Lei Maria da Penha. Inciso 2, também vai ser possível aplicar a Lei Maria da Penha se a vítima for mulher e a violência, então, for no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados unidos por forças naturais ou por afinidade ou vontade expressa. Âmbito da família não preciso explicar, né, senhores? Eu vou lá e dou um tapa na cara da minha tia. Opa, âmbito da família, né? A comunidade formada por indivíduos que são considerados aparentados. A minha tia é mulher? Sim. Está no âmbito da minha família? Sim. Então aplica essa Lei Maria da Penha. Então, âmbito da unidade doméstica, espaço convívio de permanente de pessoas, inclusive a empregada, às vezes esporadicamente agregadas. Inciso 2, vítima mulher e também tem que ser no âmbito da família, também é uma hipótese de se enquadrar a Lei Maria da Penha. E por fim, qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. A minha ex-namorada nunca morou comigo, mas ela é minha ex-namorada, namoramos 3 anos, ela na sua casa e eu na minha. Né? Mas concorda comigo que eu tinha uma relação íntima de afeto? Sim, se eu tenho uma relação íntima de afeto, independente de morar junto, independente de coabitação, ela sendo mulher, eu vou lá e faço uma violência com ela, aplica essa Lei Maria da Penha. Então a banca tende a confundir esses 3 conceitos. Atenção, não errem lá.
Mais um detalhe da Lei Maria da Penha, o mais importante que eu acho que vai aparecer na tua prova. Artigo 7º na tua prova, com certeza vai aparecer na tua prova lá no dia 26 de setembro. Formas de violência doméstica. Elias, quais são as formas de violência doméstica? Senhores, a princípio são 5. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Senhores, não tem como vocês errar. Olha só, violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Você não vai errar. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter, participar de relação sexual. Ou seja, eu não vou ler para não ficar mal chata porque é ritmo de reta final. A tua obrigação é marcar esses artigos e ler antes da tua prova. Mas eu separo os que a banca vai cobrar na tua prova, que é esse aqui, ó. Inciso 2 e o inciso 5. Olha só, também temos a violência patrimonial, né? Entendida como qualquer conduta que cause retenção, subtração, destruição. Então você lá que chega, quebra as coisas da tua casa, quebra um prato, você está cometendo uma violência patrimonial contra a mulher. A violência física, dá um tapa na mulher. Violência física. Violência sexual, senhores. A tua mulher não quer transar com você e você vai lá e obriga ela a transar ou manter, né? Enfim, impede ela ali para ter ali filhos com você ou força ela a fazer qualquer coisa sexual, violência sexual. Então cuidado com isso. E também temos duas violências que a banca adora confundir vocês. Violência psicológica com a violência moral. Olha para a tela para não confundir. Vamos fixar a violência moral, aí a violência psicológica ela vem como consequência. Olha só, violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Para. Você sabe que os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, lá do artigo 138, 39 e 40 do nosso Código Penal, são crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. E você sabe que a injúria, atenção, ela é um xingamento. Então aí, vai tomar no teu cu. O que você vai dizer? Olha, presta atenção. Injúria é xingamento. Aí você vai lembrar na prova do Elias falando assim: aí, na moral, vai tomar no teu cu. Aí, na moral, vai tomar no teu cu. Por que, Elias, que você está sendo tão agressivo aí ao vivo para todo o Brasil? Senhores, se você falar aí, na moral, na moral, vai tomar no meio do teu cu. Vai lembrar que quando falar violência moral, obrigatoriamente tem que ter a injúria, o xingamento. Aí, na moral, vai tomar no teu cu. Porque a banca, ela coloca o seguinte: constitui violência moral. E aí ela dá o conceito de violência psicológica. Aquela é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição de autoestima. Não, isso aqui é violência psicológica, senhores. Então, cuidado, a banca adora trocar a violência psicológica por moral. Mas você é aluno implacável. E aí, lembrem, né, senhores? A gente tá dando essa aula praticamente mastigadinha para você, gratuita no YouTube. O que você faz após a sua aprovação? Você indiretamente, você está sendo nosso aluno, né? Mesmo que não tenha adquirido nenhum curso nosso. Manda uma mensagem no Instagram: professor Elias, passei, obrigado aí pelaquela aula, ajudou muito e tal. Show, a gente fica muito feliz com isso, tá? Então lembre, violência moral, aí vai tomar no teu cu. Na moral, vai tomar no meio do teu cu. Violência moral é aquela que aparece calúnia, difamação e injúria. Ai, senhores, vamos lá. Ritmo de prova é assim mesmo. Vamos lá agora, artigo 12C da Lei Maria da Penha. Verificado, isso aqui teve alterações recentes em 2019, então temos que ficar ligado aí, porque a banca adora alterações recentes. Verificado a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o agressor será imediatamente afastado do lar ou do local de convivência da ofendida. Aqui é o seguinte, senhores: quando verificar um risco atual ou iminente à vida ou integridade física da mulher, o agressor ali, em regra, ele será imediatamente afastado do lar. Quem é que pode, a banca vai perguntar para você, quem é que pode afastar o agressor imediatamente do lar? Senhores, existe uma regra. Em regra, quem vai afastar é a autoridade judiciária, ou seja, o juiz. Beleza, Elias. Mas o delegado pode afastar imediatamente? Olha só, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Ou seja, aqui em Santa Catarina tem a cidade de Bombinhas. Bombinhas não tem ali um fórum específico, uma comarca específica ali, né, senhores? Então o delegado de Bombinhas, ele não tendo nenhum juiz naquela comarca ali, ele pode afastar o agressor imediatamente? O delegado pode. Elias, e será que um policial pode pegar, você se afasta imediatamente do lar, porque há um risco atual ou iminente ali à vida da mulher? Senhores, olha só,
pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado. Ou seja, é uma escadinha. Quem regra a autoridade judicial, que é o juiz. O delegado pode? Pode, desde que o município não for sede de comarca. O policial pode? Pode, desde que o município não for sede de comarca e não há delegado disponível no momento. Então, há uma sequência para o policial poder afastar imediatamente do lar e tem que ser observada. E aí, vejam, após afastar, o juiz ele tem que ser comunicado no prazo máximo de 24 horas. Então imagine que o policial ali não tem, o município não é sede de comarca, o delegado não está presente, o policial pode afastar? Pode, mas ele tem que comunicar em 24 horas. Não confundam comunicar o juiz em 24 horas. Não confundam ao prazo do artigo 12 da Lei Maria da Penha, que é o prazo de 48 horas. Quando chega uma mulher vítima de violência doméstica na delegacia e ela relata para o delegado de polícia que ela sofreu agressões e ela quer medidas protetivas contra o agressor. Não confundam, senhores. O delegado ele encaminha para o juiz esse pedido da própria mulher no prazo de 48 horas. O delegado vai encaminhar para o juiz conceder as medidas protetivas de urgência. Delegado não representa sobre medidas protetivas. Delegado apenas encaminha em 48 horas o pedido da própria ofendida, o pedido das medidas protetivas. Tranquilo? Tem que voar aqui, senhor, senão a gente não vai dar conta da matéria. Mais uma aí, senhores. Atenção, artigo 24A é o crime do descumprimento. Esse aqui vai cair. Não tem como não cair, né, senhores? Caiu em Rio do Sul, eu falava pra galera e para decorar, inclusive, a pena. E caiu lá em Rio do Sul exatamente a pena. Senhores, esse aqui, né, o camarada bateu na mulher, né? Bateu na mulher, a mulher foi na delegacia, pediu medidas protetivas, o delegado encaminhou, lembra? Em 48 horas, o juiz respondeu, concedeu medida protetiva. Agressor, não chegue perto da mulher pelo prazo de 100 metros. Pela distância de 100 metros. Beleza. O agressor chegou perto da mulher, ou seja, descumpriu a medida protetiva de urgência determinada pelo juiz. A banca pergunta qual é o crime ou qual é a pena desse crime. Senhores, o crime é o artigo 24A. Descumprir decisão, veja que é uma decisão judicial. Lembra que a gente viu aqui que o delegado pode, inclusive, afastar imediatamente? Veja, mas aquele afastamento, ele não é uma decisão judicial. Então tem que ter uma decisão judicial de medida protetiva, né, contra o agressor. Então o agressor descumpriu uma decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Qual é a pena? Senhores, a pena é detenção. Descumprir, detenção, para você não confundir com reclusão, tá? Ah, Elias, e como é que eu vou gravar? Ah, não tem lógica gravar a pena. O pessoal lá em Rio do Sul, na Guarda Municipal em 2020 agora, eu falei, decorem a pena. Caiu exatamente a pena. Quem decorou foi meu aluno, gabaritou. Agora, quem não decorou ficou lá, não acho legal cobrar a pena, nada a ver. Sim, senhores, olha pra cá o bizu. Já apaguei o nome do crime, descumprir decisão judicial. De detenção, primeiro bizu. E como é que eu vou lembrar? Lembrem que a pena é baixa, a pena é menor que 2 anos. Lembrem da mulher que é a vítima de violência doméstica, ela tem 32 anos. Ou seja, detenção de 3 meses a 2 anos. 3 meses a 2 anos. Lembre, a Lei Maria da Penha tem 32 anos. A vítima da Maria da Penha tem 32 anos. Lembre, para você lembrar que o crimezinho é detenção de 3 meses a 2 anos. Se cair, você vem, me liga. Elias, caiu a pena, cara. Você é o cara, obrigado. Manda um presente para mim, acha meu Instagram. A gente vai ficar muito feliz. Beleza? A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. E na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judiciária é a que pode conceder fiança. Para quem não está lembrado, no Código de Processo Penal, o delegado de polícia, nos crimes com pena máxima até 4 anos, o delegado de polícia ele arbitra a fiança. Se a pena do crime for superior a 4 anos, quem pode arbitrar a fiança é somente o juiz. Só que aí você vai olhar, detenção de 3 meses a 2 anos. Então o delegado de polícia na própria delegacia pode arbitrar a fiança. Não, senhores. Por quê? Porque o parágrafo 2 diz o seguinte: na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judiciária é que pode arbitrar fiança. Então, cuidado com isso na sua prova. Beleza, senhores? Vamos aí, momento não pisca. Vamos pular para a próxima legislação. Nova lei de abuso de autoridade. Vamos com tudo aí. Lei 13.869 de 2019. O que vai cair na prova do dia 26 de setembro? Vai cair exatamente o que eu vou trazer para vocês aqui, senhores. Tá? A nova lei de abuso de autoridade, os crimes são todos dolosos, primeira observação. E esse dolo ele tem finalidade específica.
só comete abuso de autoridade se tiver essa finalidade específica do camarada que comete abuso de autoridade: prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, só comete crime de abuso de autoridade quando o agente ali pratica com essas finalidades: prejudicar outrem, atenção, beneficiar a si mesmo, mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º, a divergência na interpretação da lei divergência da interpretação da lei ou avaliação dos fatos não configura abuso de autoridade. Vai cair, parágrafo 2 vai cair, tá? Elias, não entendi. A divergência da interpretação da lei ou avaliação ou a divergência na avaliação dos fatos não configura abuso de autoridade. Exatamente isso, senhores. Imagine que você é guarda municipal, você está numa ocorrência policial, você entendeu que aquela pessoa está em flagrante delito. O que você faz? Lembre que o flagrante ele tem 4 fases, né? A captura, a condução coercitiva, a lavratura do flagrante e o recolhimento ao cárcere. Vocês, guarda municipal, podem fazer sempre a captura e a condução coercitiva. Então você se deparou com uma situação na rua, acredita, avaliando os fatos, que aquela pessoa está em flagrante. Você pega aquela pessoa, faz a captura e faz a condução coercitiva para a delegacia. Chegando à delegacia, senhores, o delegado entende que não é flagrante. Vejam, o que aconteceu? Houve uma divergência na avaliação dos fatos. Você vai pensar, vai configurar abuso de autoridade. Não, porque olha só o que diz o parágrafo 2º. Na divergência ou interpretação da lei não vai configurar abuso de autoridade, até porque, para ser abuso de autoridade, tem que ter as finalidades específicas, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, mero capricho ou satisfação pessoal. Vai cair isso aí, tá, senhores? Artigo 4º vai cair também, senhores. Vejam que lembra que são 20 questões de conhecimentos específicos. Eu estou dando todas as questões da prova para vocês. São efeitos da condenação. Como assim, Elias? O que é esses efeitos da condenação? O camarada foi condenado, funcionário público, por exemplo, foi condenado por abuso de autoridade. Ele vai ter alguns efeitos da condenação. Quais são os efeitos? O artigo 4º trata dos efeitos. O inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, veja que o juiz ele não faz de ofício. O juiz, a requerimento do ofendido, fixa na sentença um valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Então, o que significa esse inciso 1? O camarada teve uma condenação de abuso de autoridade. A vítima, ela pode chegar no juiz, eu tive um dano emocional, um dano material, eu quero que o senhor já fixe um valor mínimo de reparação do dano. Além do criminal, eu quero ter uma indenização também, eu quero que repare o dano. Então ela pede para o juiz, e o juiz, a requerimento do ofendido, então ele fixa um valor da sentença, um valor mínimo para a reparação do dano. E aí o que eu acho importante é o 2 e o 3, que é efeito da condenação. São efeitos da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Esse vai cair esse prazo, hein? Ou seja, o camarada ali cometeu abuso de autoridade, a gente vai ver que tem um parágrafo único que tem umas condicionantes. Mas em regra, senhores, o camarada cometeu abuso de autoridade, ele vai ficar aí, então, inabilitado para qualquer serviço público, né? Se caso ele for condenado como efeito da condenação, pelo período de 1 a 5 anos, ele não pode exercer nenhuma função pública, tá? E também o que acontece com o cargo dele. O inciso 3 diz que ele vai perder o cargo, mandato ou função pública, caso ele for condenado por abuso de autoridade. Só que aí, atenção, olha o que diz o parágrafo único. Os efeitos do inciso 2, ou seja, a inabilitação por 1 a 5 anos em qualquer serviço público e a perda do cargo, eles são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. O que quer dizer isso? Senhores, tanto a inabilitação para exercer qualquer função pública, caso ele for condenado, essa inabilitação para exercer função pública de 1 a 5 anos, quanto a perda do cargo, elas só vão acontecer em 2 circunstâncias. Veja, o camarada tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Ou seja, se eu for condenado pela primeira vez em abuso de autoridade, eu não sofro esses efeitos do 2 e o 3. Né? Eu só vou sofrer os efeitos do 2 e o 3 se eu já sou reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Ou seja, já fui condenado por abuso de autoridade. Agora é minha segunda vez também condenado por abuso de autoridade, aí eu estou sujeito a esses efeitos do inciso 2 e o inciso 3. E lembrem, esses efeitos, eles não são automáticos. O que quer dizer isso, Elias? Ou seja, mesmo que eu já sou um reincidente específico
e eu for condenado por abuso de autoridade pela segunda vez, senhores, a minha perda do cargo e a inabilitação por 1 a 5 anos de qualquer função pública, elas não vão ser automáticas. Ou seja, o juiz vai ter que colocar na sentença, para ter que fundamentar na sentença. Olha, é a segunda vez, ele já é reincidente específico, logo ele perde o cargo, etc. O juiz precisa colocar na sentença. Se ele não coloca, não é efeito automático, o camarada não perde o cargo público dele e não fica inabilitado por 1 a 5 anos. Lembrem disso para a prova. O artigo 5º também, senhores, é importantíssimo para a sua prova. Não confunda o artigo 4º, que é os efeitos da condenação, com o artigo 5º, que é as penas restritivas de direito, ou seja, o camarada ali vai ser condenado com uma pena privativa de liberdade, ele pode ser substituído essa pena por restritivas de direito. Quais são as substituições? Olha só, prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública. Inciso 2, suspensão do exercício do cargo da função pública ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Olha os prazozinhos. Pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Então, o camarada, né, senhores, foi condenado por abuso de autoridade, teve uma pena privativa de liberdade, foi substituída por uma restritiva de direito. Quais são as possibilidades? Prestação de serviço à comunidade, ou pode ficar suspenso, né, do exercício da sua função pública pelo prazo de 1 a 6 meses, sem, né, ou seja, com prejuízo da remuneração, ou seja, fica sem receber nesse período. Então, cuidado, não confunda o artigo 4º com o artigo 5º, né, senhores? Não confunda o artigo 4º com o artigo 5º. Artigo 6, senhores, em regra, você tem que lembrar o quê? O camarada ali, o funcionário público, ele pode ser punido nas 3 esferas: civil, penal e administrativa. A regra é que essas esferas são independentes, é isso que diz o artigo 6º. As penas previstas nesta lei são aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa, ou seja, esfera penal, civil e administrativa são independentes, não se comunicam. Eu posso ser condenado na esfera penal e ser absolvido na esfera civil, enfim, na administrativa eu posso ser absolvido, ou seja, elas são independentes. O que eu quero que você preste atenção? Em regra, elas são independentes, porém tem 2 exceções, senhores. Quando na esfera penal, né, essa questão já sobre a existência da autoria do fato já estiver resolvida, olha só, a responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Isso você já sabe. Não se podendo mais questionar sobre a existência da autoria do fato quando essas questões tenham sido declaradas no juízo criminal. Ou seja, se lá no juízo criminal já ficou resolvido sobre a existência da autoria do fato, né, obviamente vai se comunicar com a esfera civil administrativa. E também vai se comunicar, né, vai fazer coisa julgada lá no âmbito civil, assim como no administrativo, ou seja, vai se comunicar com as outras 2 instâncias. Se na esfera penal o camarada ali, ele foi ali em sentença penal, reconheceu que ele cometeu o crime de abuso de autoridade em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. Então lembra que ele pode ser punido pelas 3 esferas, mas imagine que na esfera penal já foi discutido sobre a existência da autoria ou do fato. Logo, não pode mais ser discutido na esfera civil e administrativa sobre a existência desse fato. Agora imagine, são independentes também. Na esfera penal, né, que é a esfera do crime de abuso de autoridade, por exemplo, ele foi ali absolvido, né, porque ele cometeu o crime em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Nessas circunstâncias se comunicam, ou seja, vai se aplicar também no âmbito civil administrativo, ele não vai poder ser punido. Então, quando tiver essas excludentes de licitude, legítima defesa, costumo dizer até, nosso amigo ali, né, senhores, Bruce Lee, né, legítima defesa, está na necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, logo vai se comunicar com o âmbito da esfera civil e administrativa. Vai cair na prova. Tranquilo? Bizu final da lei de abuso de autoridade. Ainda tem uma porrada de aula ainda. Continue na missão aí, senhores. Bizus finais, senhores. Todos os crimes são dolosos, são punidos com detenção. Todos são punidos com detenção. Não temos na lei de abuso da autoridade, se a banca pedir qualquer pena, não tem pena de reclusão. E só tem 2 penas de detenção. Olha só, detenção de 1 a 4 anos. Todas têm multa, tá, senhores? Todas têm multa. Detenção de 1 a 4 anos. Corta no meio, também tem detenção de 6 meses a 2 anos. Então, as 2 únicas penas que temos, tem uma porrada de crime lá na lei de abuso da autoridade.
mas só temos duas penas, detenção de 1 a 4 anos e multa e detenção de 6 meses a 2 anos. Então, se for para chutar, você já sabe, não tem reclusão. E você já sabe que ou é detenção de 1 a 4 anos e multa, ou a detenção de 6 meses a 2 anos. Aí você vai fazer a avaliação lá na hora da prova e vai colocar qual se encaixa melhor. Vamos para o Estatuto do Desarmamento. Vamos lá, senhores. Separei alguns crimezinhos aí. Lembrem disso. Temos o crimezinho do artigo 12. Os dois, tanto o artigo 12 quanto o artigo 14, são crimes aí que tem, estamos falando de armas de uso permitido, senhores. E aí é o seguinte, lembre que temos dois documentos. Temos o registro da arma de fogo, que autoriza a pessoa a ter, né, a arma dentro da sua residência, e o documento de porte. São dois documentos diferentes. O documento de porte você pode portar onde você quiser, fora da sua casa, onde você quiser. Então, se o camarada tem uma arma e não tem um registro dentro da sua casa, a arma está dentro da sua casa, uma arma de uso permitido, a polícia vai na sua casa, chega lá, não acha, pede documento de registro, você não tem o documento de registro, senhores, nesta circunstância, você, dentro da sua casa, essa arma foi encontrada uma arma de uso permitido, você está sujeito ao crime do artigo 12, posse irregular, o nome do crime é posse irregular de arma de fogo, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Agora imagine que você está com essa arma de fogo, seu 38, por exemplo, lá na farmácia, lá no mercado, na cintura, né? Você está aí fora da sua casa, né? Mesmo que você tenha o documento de registro. O documento de registro ele autoriza você ficar com a arma dentro da sua casa. Mas você pega e vai no mercado com a arma. Ó, você já não tem o porte para você portar. Se você tiver, mesmo com o registro, que é para você ficar só na sua casa, você ir no mercado com a arma, senhores, nessa circunstância você está sujeito aí ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Lembrem, vai cair pena, senhores, prestem atenção, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Decorem as penas do Estatuto do Desarmamento, pelo amor de Deus, tá? Caiu em Rio do Sul também, pena do Estatuto do Desarmamento. Decorem. Mais um crimezinho, omissão de cautela, deixar de observar as cautelas, ó, crime omissivo, deixar de observar as cautelas para impedir, ó, que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou de sua propriedade. Pena baixa, ó, detenção de 1 a 2 anos e multa. Elias, o que é esse crime de omissão de cautela? Senhores, imagine que você é guarda municipal, você tem tua arma, leva para casa, chega à sua casa, você pega a arma, deixa a arma sobre a mesa do jantar e vai tomar banho. E você tem uma criança, um adolescente menor de 18 anos na sua casa. Ou seja, você deixou de tomar as cautelas necessárias para que uma pessoa menor de 18 anos ou um deficiente mental pudesse se apoderar. A criança ou deficiente mental não precisa se apoderar da arma de fogo. Só o fato de você deixar de tomar as cautelas necessárias já vai estar sendo enquadrado no crime do artigo 13. A banca vai colocar aqui, ó, menor de 21, 25. Não, é menor de 18 anos, tá, senhores? Pena baixa. Isso aqui é omissão de cautela própria e o parágrafo único chamamos de omissão de cautela imprópria, senhores. Olha só que legal o parágrafo único para cair imprópria. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança e transporte de valores que deixam de registrar a ocorrência policial de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou extravio nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. A banca vai colocar 48 horas, tá? Então, cuidado com isso, é 24 horas. Você que é proprietário de uma empresa de segurança privada aí, de transporte de valores, etc., você tem lá, né, várias armas no nome da sua empresa, etc. O que acontece? Se qualquer perda, furto, né, das suas armas, das suas munições acontecer, você tem um prazo para comunicar ali, registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal no prazo de 24 horas, tá, senhores? Sob pena se você... Lembra que é um crime a prazo, e esse crime é um crime doloso, né, senhores? Então, se você não comunicar de forma dolosa ali nas primeiras 24 horas à Polícia Federal, você vai incorrer no crime de omissão de cautela imprópria, detenção de 1 a 2 anos e multa. Eu tô voando aqui, senhores. Disparar arma de fogo, artigo 15. Disparar arma de fogo, lembre que para cometer o crime de disparo de arma de fogo tem que ser em lugar habitado ou em suas adjacências ou em via pública. E o crime de disparo de arma de fogo, ele é somente doloso. Então, se você disparar de forma culposa a arma de fogo, eu tô na viatura no meio do centro de Canoas, a arma disparou culposamente. Logo eu incorro no crime do artigo 15, que tem pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Atenção, pena importantíssima para sua prova. Logo eu vou incorrer no crime de disparo de arma de fogo porque a arma disparou em um lugar público. Não.
O crime de disparo de arma de fogo é somente na modalidade dolosa e ele tem que ser em lugar habitado ou em via pública, senhores, tá? Ou em suas adjacências ali. Ah, tô lá no meu sítio, não tem via pública, num lugar que não tem pessoas nenhuma, eu dou um disparo de arma de fogo lá. Não, não tem crime, né? Tem que ser em via pública ou em suas adjacências. Tranquilo? Bizus finais aí sobre o Estatuto de Desarmamento. Lembrando que você tem que ler todas as legislações. Aqui é a revisão finalíssima mesmo, né? É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, salvo se ele integrar lá os órgãos de segurança pública, conforme artigo 6º lá do Estatuto do Desarmamento. A banca vai trocar, é vedado ao menor de 21, enfim, você sabe que é 25 anos. E aí coloquei um prazozinho aqui que quando as armas de fogo elas são apreendidas, senhores, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessar a persecução penal, elas serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército. Qual é o prazo? 48 horas para que isso aconteça, para a destruição, doação dos órgãos da segurança pública ou as Forças Armadas. Então não confundam. Acabamos de ver um prazozinho de 24 horas do proprietário da empresa privada que tem que comunicar à Polícia Federal 24 horas. Aqui, senhores, o prazo ali é encaminhado pelo juiz competente ao comando do Exército. As armas que forem apreendidas em ocorrências policiais, o juiz então ele tem um prazo de 48 horas. Então esses prazozinhos podem confundir você na sua prova. Lei de drogas, senhores, 11.343. Elias, tô achando muito massa atual. É, realmente, a implacável concurso chegou para dominar não só o Rio Grande do Sul, como também todo o Brasil. O que vocês vão se deparar mais na rua? Artigo 28, que é o crime de posse, né? Posse de drogas. Elias, isso ainda, o crime de posse, a banca pode perguntar para você, conforme o Supremo Tribunal Federal, o crime de posse usar ali, posse de drogas, ainda é crime? É criminalizado? Senhores, ainda é crime. É um crime, porém, despenalizado. Crime despenalizado. Por que, senhores, que é despenalizado? Porque não temos penas privativas de liberdade. Não temos a reclusão, detenção e multa. Tá? Então, ele é um crime despenalizado, senhores. Não temos penas privativas de liberdade. E aí, você tem que ficar atento com isso. Então, Elias, quais são as sanções, então, que o camarada, a banca vai pedir para vocês na prova, quais são as sanções que o camarada, ele é abordado ali, então, portando ali, né, trazendo consigo um baseado de maconha, por exemplo, né, um entorpecente. O artigo 28 vai dizer, né, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, ó, palavra-chave, droga sem autorização em desacordo com determinação legal, será submetido às seguintes penas. Cara, tem que decorar, tá? Advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento ao programa de educação. Então, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. Ah, Elias, eu achei que também tinha admoestação verbal e multa. Não, senhores, atenção. O camarada ali que então é pego ali com drogas para consumo pessoal, ele é submetido a essas 3 penas. Advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento ao curso. Vamos supor que o juiz mandou ele prestar serviço à comunidade. Elias, o juiz mandou ele prestar serviço à comunidade, ele cagou, não foi. Aí o parágrafo 6º vem o seguinte, diz assim, ó, aquele que injustificadamente se recuse, o agente poderá o juiz submetê-lo sucessivamente, ou seja, primeiro essa e depois essa. Aí vem a admoestação verbal e a multa. Então a banca pode para colocar para vocês exatamente o artigo 28 e vai perguntar quais são as penas que o camarada está submetido. As penas são essas. E ela pode colocar a admoestação verbal e multa no meio. Não, só vai existir a admoestação verbal, que é um esporro, né, um xingamento, né, para o camarada, e a multa somente se ele recusar, se ele cagar o pau nessas 3 penas aqui, aí sim vem a admoestação verbal e multa. Aí você pode me perguntar o seguinte, Elias, isso aí vai cair na tua prova, tá? Qual é o prazo? Aí você viu então que as penas que o camarada que traz droga para consumo pessoal, então quais são? Advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento ao curso. Vamos supor que o juiz colocou para ele prestar serviço à comunidade. A banca vai perguntar para você,
Qual é o prazo máximo que ele presta, que ele pode ficar submetido a prestar serviço à comunidade, ou qual é o prazo máximo que ele fica determinado ali a comparecer a cursos educativos? Qual é o prazo máximo? 6 meses, 1 ano? O que você diria na tua prova hoje, nesse exato momento, praticamente faltando poucos dias para a tua prova? Senhores, aí você tem que ficar ligado com relação ao parágrafo 3º e 4º. Olha só, diz o parágrafo 3º e 4º. No caso do 2 e o 3, que é a prestação de serviço à comunidade e comparecimento ao curso educativo, o prazo máximo é de 5 meses. E se ele for reincidente, aqui ele tem que ser reincidente específico, senhores, aí o prazo é máximo de 10 meses. Olha para mim, para não errar na prova. Você já se deparou aí provavelmente em algum lugar onde tem moradores de ruas, aquela galera que utiliza crack, né? E aí quando o camarada tá usando crack pela primeira vez, como é que tá uma mão dele? Primeira vez que ele tá usando, está toda amarela, né, do crack, toda amarela. A primeira vez, então se ele é pego pela primeira vez com crack para consumo pessoal, pela primeira vez, como é que vai estar uma mão dele? Uma mão dele. Ó, o prazo máximo de 5 meses para prestar serviço à comunidade e o comparecimento ao curso é o prazo máximo. Elias, mas ele já é reincidência específico, ele já está mais tempo utilizando droga para consumo pessoal, qual é o prazo máximo? Aí a outra mão dele também já está toda amarela do crack, né, senhores, consumida. Aí se ele é reincidente, prazo de 10 meses. Então não pode errar, se a banca pedir, né, qual é o prazo máximo para prestar serviço à comunidade e o comparecimento ao curso, caso ele for primário? Primário, 5 meses. Reincidente, 10 meses. Só vocês, alunos implacável concurso, vão acertar isso na prova. E aí, para finalizar a lei de drogas, senhores, o artigo 30 ele diz o seguinte: prescrevem em 2 anos a imposição e a execução das penas, ou seja, essas penas que vocês acabaram de ver, advertência e tal, elas prescrevem em 2 anos. O que é prescrição, Elias? Com a prática de uma infração penal surge para o Estado um dever jurídico de punir. E o Estado ele tem um prazo para punir. O prazo dessas penazinhas é o prazo de 2 anos. Como é que eu vou lembrar na tua prova? Prazo da prescrição de consumo de drogas, como que segura um baseado de maconha? Acredito que é assim, com os 2 dedinhos, prazo de 2 anos. Então, falou do prazo máximo de prestar serviço à comunidade e comparecer ao curso. Se ele é primário, 5 meses, reincidente, 10 meses, prazo da prescrição, 2 anos, tá? Não confundo isso aí. Vamos aí para mais uma lei. Lei de tortura, 9455. Coloquei só dois dispositivos aí que eu acho que pode aparecer na tua prova. Lembrando que você tem que ler toda essa legislação. Senhores, existem aumentos de pena na lei de tortura. Né? Aumenta essa pena lá da lei de tortura de 1/6, já foi cobrado em prova isso, de 1/6 até 1/3. Quando que vai ter aumento de pena? Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido mediante sequestro grave nesses aumentos de pena, porque com certeza vão aparecer na prova. E o que é mais importante, se cair tortura, vai aparecer o parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função pública, emprego e a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Olha para mim. Isso aqui já caiu Polícia Federal, já caiu em diversos outros concursos, senhores. O camarada que é condenado por tortura e vou até colocar aqui, é efeito. Lembra que lá no abuso da autoridade não era efeito automático. Aqui é efeito automático. Camarada, imagine que você aí, né, guarda municipal de Canoas, cometeu um crime de tortura em serviço, automaticamente, quando você for condenado, você perde o teu cargo. Isso é com certeza automaticamente, efeito automático. O juiz não precisa fundamentar na sentença, você perde o teu cargo, né, e você fica impossibilitado de prestar qualquer serviço público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Se você for condenado por 4 anos, por 8 anos, pelo dobro do prazo da pena aplicada, você não pode exercer qualquer função pública. Então, atenção com o parágrafo 5º, importantíssimo para a prova. Vamos para o Estatuto do Idoso, senhores. Estatuto do Idoso. Fiquem tranquilos aí, estamos chegando ao fim, mas com muitas informações para vocês. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular, né? Qual é a idade? Quando que se considera idoso? Idoso, então, é pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Vejam, senhores, é igual ou superior a 60 anos. E aí eu coloquei algumas coisas que, na verdade, assim, ó, o edital de vocês fala Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é gigante. E eu tive aqui uma premonição que vai cair sobre transporte.
tá? Então, de uma imensidão de coisas, senhores, eu vou chamar atenção apenas sobre o transporte, tá? Então, olha para mim aí. Aos maiores, vejam que idade do idoso, então, é igual ou superior a 60 anos. Tranquilo, Elias. Vamos pular para o artigo 39, que vai falar agora dos transportes. Aos maiores de 65 anos, fica assegurado a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Então, urbanos e semi-urbanos é gratuito aos maiores de 65 anos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, o maior de 65 anos, ele fica assegurado a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semi-urbanos. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que prove a sua identidade, ou seja, prove a sua idade. Apresenta lá um documento de identidade, pronto, né, já vai ter acesso à gratuidade desse serviço público. Parágrafo 2, muito importante. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idoso. Então, 10% nos veículos de transporte coletivo é destinado, identificado, 10% para os idosos. Nos casos das pessoas compreendidas nas faixas etárias de 60 a 65 anos, ficará a critério do município de Canoas, fica a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previsto nesta lei. Então, para quem tem entre 60 e 65 anos, a própria legislação local vai definir como vai se dar esse transporte coletivo. Artigo 40, senhores. No sistema de transporte coletivo, agora vejam, sistema coletivo interestadual, observar-se as normas da legislação específica. Então, quando for transporte coletivo interestadual, senhores, será reservado 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda. Agora tem que analisar a renda. Com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, o camarada que tem renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, quando ele vai tá dentro do transporte coletivo interestadual, ele tem direito à reserva de 2 vagas gratuitas por veículo, né? Então, do veículo ali coletivo, 2 vaguinhas vão ser gratuitas, né, por veículo para aqueles idosos que tenham renda ali igual ou inferior a 2 salários mínimos. E aí você vai dizer o seguinte, né, Elias? E se eu sou idoso e tenho renda igual, né, enfim, né? Ou inferior a 2 salários mínimos, mas não tem mais passagem, enfim, olha só o que diz o inciso 2. Terá um desconto de 50% do valor, no mínimo, no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então é o seguinte, né, senhores? Se o camarada o idoso chegou ali, tem renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, ele tem direito a 2 vagas. Mas se já estão preenchidas essas vagas no transporte coletivo interestadual, ele vai ter um desconto de 50%, né, caso exceda as vagas gratuitas. E artigo 41, é assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local 5% das vagas no estacionamento público e privado, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir. Então, olha só, não confundam o 10% aqui, que são as vagas reservadas pelos assentos dos idosos nos transportes coletivos, com ali os estacionamentos, né, senhores? Públicos e privados que tem que destinar 5%. Você já chegou provavelmente no mercado, aqui está o mercado, né? E você vê vagas de idoso bem aqui na porta praticamente, né? Então vejam, todo estacionamento público ou privado tem que ter no mínimo ali, né, senhores? 5% das vagas do estacionamento tem que ser destinadas aí para a comodidade aí dos idosos. Então, realmente, senhores, informações importantíssimas que trazem prazos que eu acho relevante para a sua prova. Se cair, realmente a gente teve uma premonição gigantesca aqui. Então, assim, o que eu fiz nessa aula aqui? Eu passei por praticamente quase todas as legislações. Eu acredito muito que vocês vão ganhar dessas 20 questões, no mínimo umas 15 questões só com essa aula.
Então eu peço encarecidamente para vocês, sigam o nosso Instagram, né? Curtam a publicação aqui, senhores. Vão para o nosso Instagram, terão concursos da Guarda Municipal de Itapema, Florianópolis, agora, já no comecinho do ano. E eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, tá? Olha só, tá na tela, implacavelconcurso.com.br. Você vai lá, se você quiser, lá o curso online, mais 3 simulados. Temos o curso online, mais 3 simulados. Temos 3 simulados completos, mais 3 mini simulados, conforme a banca Fundação La Salle. A gente só vende o curso completo, não vendemos só os simulados, tá? Então, curso online, né, que são as videoaulas, mais 3 simulados, mais 3 mini simulados, né? No site hoje está R$ 399, senhores. Tá? Se vocês digitarem esse cupom de desconto, quer dizer que vocês assistiram essa aula, digita lá CEREIGM, você vai ganhar um desconto de R$ 100, tá? E o valor do curso vai ficar por R$ 299, pode parcelar no cartão, quantas vezes ficar melhor para você. Vai ter direito ao curso online completo, ainda dá tempo, tá? Temos ainda praticamente 2 meses para a prova. Então dá tempo, vai ter direito aos 3 simulados completos e mais 3 mini simulados. Então é só entrar no nosso site, digitar CEREIGM que você já vai ganhar esse desconto aí. Vale muito a pena, parcela no cartão quantas vezes ficar melhor para você. Agora não vai embora, atenção aí, atenção aí. Teremos um simulado com ranking gratuito no nosso site, um simulado nacional para a Guarda Municipal de Canoas. Olha só, nessa data aqui, ó, 28 de agosto. Mas você tem que seguir lá o Instagram da Implacável Concursos. Tem que obrigatório seguir para você saber exatamente como vai funcionar. Então vocês, dia 28 de agosto, não percam, senhores. Teremos um simulado ranqueado. Então, para todo o Brasil, a gente vai soltar dentro do nosso site. Você vai fazer o simulado, vai ter premiação também? Vai. Então você vai fazer o simulado gratuitamente para você ver, dia 28 de agosto vai estar faltando praticamente quase 30 dias para a tua prova. Você vai saber qual é o nível da galera, porque depois eu vou postar o ranking lá. Então dia 28 de agosto, não perca, senhores. Siga nosso Instagram para você acompanhar e saber como vai funcionar o simulado com o ranking para a Guarda Municipal de Canoas. Eu espero ter ajudado. Conto com vocês e no dia 26 de setembro estarei na porta da tua prova, eu vou sair aqui de Santa Catarina com a nossa equipe, vamos até Canoas e vai lá, bate uma foto, professor, vi sua aula, cor legal, fui seu aluno, bate uma foto lá comigo e vamos lá realmente juntos até a aprovação. Tamo junto, fique com Deus, até a próxima.